Olá, voltamos aqui do ESPEN 2019 com mais informações e mais um Nutrim Time. Eu vim falar para vocês sobre uma mesa de doente crítico que aconteceu agora há pouco. Então eles iniciaram falando sobre as mudanças em relação à terapia nutricional que aconteceram nos últimos anos para os pacientes críticos. Então o que a gente observa aí com o guideline da ESPEN é que a triagem nutricional, que era uma coisa que a gente utilizava várias ferramentas aí no paciente crítico para identificar, isso foi simplificado. Então eles colocaram como sendo a permanência maior que 48 horas já suficiente para considerar esse paciente como alto risco nutricional. Então isso foi uma importante mudança porque facilita a nossa vida na identificação desse paciente com risco. É claro que a dieta enteral precoce continua sendo a medida mais importante aí para reduzir desfechos desse paciente crítico. Então iniciar a dieta em torno de 24 horas. A gente sabe que a primeira semana aí do paciente crítico na UTI ela foi dividida em algumas fases e a gente tem que ter bastante cuidado na primeira fase aí que dura 3 a 5 dias, porque o risco de hiperalimentação nessa fase é maior, então tem que tomar bastante cuidado com o excesso de calorias. As fórmulas preditivas elas têm seus problemas, então se for possível utilizar a calorimetria indireta, isso seria essencial aí quando disponível. Em relação à oferta proteica, isso varia um pouquinho de uma sociedade para outra, né? Mas a gente sabe aí que tem que ser no mínimo 1,3 gramas por quilo e tem que ser progredido aí junto com a caloria ao longo da primeira semana de UTI. A maioria das sociedades recomendam aí entre 1,5 e 2 gramas por quilo por dia. É sempre importante, como qualquer outra terapia, a gente monitorar a terapia nutricional, então monitorar risco de realimentação, fósforo, tolerância gastrointestinal, para que a gente possa estar indicando nutrição parenteral suplementar quando a gente não consegue atingir as metas com nutrição enteral a partir daí por volta do 5º dia de terapia nutricional. A parenteral que no passado era associado com muitos riscos, hoje a gente sabe se ela é prescrita da forma correta, o risco associado de infecção se reduz muito. A segunda aula foi sobre o paciente PICS, que é aquele paciente com síndrome da imunossupressão e catabolismo persistente, que é aquele paciente que fica na UTI por mais do que 14 dias, dependente de ventilação mecânica, traqueostomizado, perde grande parte da massa muscular, tem falências orgânicas que não são falências graves, mas é um paciente com uma longa permanência na UTI. A gente sabe que isso é muito comum em pacientes idosos, né? E a gente tem aí na fisiopatologia um aumento das células mieloides supressoras que são responsáveis pelo consumo de arginina e esse consumo acaba levando uma deficiência aí na função dos linfócitos, o que gera essa imunossupressão persistente. A gente tem dúvidas ainda de como tratar esses pacientes, mas a gente não tem dúvida que a oferta proteica é um importante objetivo, e aí deixar pelo menos 1,5 gramas por quilo de proteína para esses pacientes e avaliar a proteína com alto conteúdo de leucina, né, acompanhado aí de exercícios resistidos, que isso com certeza vai colaborar para a reabilitação desses pacientes com PICS. Por último, a última aula foi sobre o papel da vitamina C no paciente crítico. A gente sabe que esses pacientes críticos apresentam uma deficiência de vitamina C na maioria dos estudos e só a suplementação interal muitas vezes não é suficiente para poder normalizar os níveis. Nos últimos anos foram publicados vários artigos aí mostrando que a reposição de vitamina C ela pode melhorar a disfunção de múltiplos órgãos, reduzir droga vasoativa e até mesmo reduzir mortalidade desses pacientes. Existe um risco de hiperoxalúria e formação de cálculos renais, mas a associação com a vitamina B1 minimiza esse risco. No entanto, 2 meta-análises publicadas nos últimos anos mostraram que ainda é cedo para a gente estar estabelecendo essa reposição da vitamina C de forma generalizada, já que é uma dose alta, 3 a 10 gramas por dia, na maioria dos estudos. Existem trials importantes em andamento para poder solucionar essa questão. Então é uma terapia promissora, mas ainda a gente não pode generalizar aí para o paciente crítico, mas talvez no paciente com choque refratário seja uma possibilidade associada à vitamina B1 e a corticosteroides. Então foi isso, um abraço a todos.